jornada da existência, descobrimos que a morte é, de certa forma, uma continuação da vida, enquanto a própria vida se revela uma expressão profunda de amor. Neste explorar da dualidade, encontramos conexões profundas que nos lembram da beleza e da complexidade da existência humana. E para falar sobre esse assunto, eu, Priscila Bercó, e eu, Vivian Castanheda, vamos receber aqui uma pessoa muito especial que vai contar aqui um pouco mais sobre esse assunto. Qual que é o tema de hoje, Vi? A morte é vida e a vida é amor. E antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir para você que não se inscreveu no nosso canal para se inscrever, deixar o seu like, os seus comentários, para que nós possamos divulgar e distribuir esse conteúdo para mais pessoas. A nossa convidada de hoje é farmacêutica bioquímica, pós-graduada em farmacologia clínica e terapeuta floral, Florais de Bá. 24 anos de experiência na área de saúde, onde durante 10 anos atuou diretamente na linha de frente no segmento ambulatorial e hospitalar e posterior ingressando em segmentos corporativos como gestora de saúde, atuando desde o campo regulatório, as boas práticas em farmácia clínica e oncológica. Apaixonada em cuidar de pessoas, entende que o cuidado com o próximo vai além de fórmulas mágicas ou medicamentos avançados. Cuidar de pessoas é entender o todo, ter a visão holística sobre ela, a empatia, que realmente se colocar no lugar de quem sofre e essa paixão de entender fora do campo profissional. Atua desde 2000 como voluntária em um grupo de caridade não governamental, onde o pilar de todas as atividades de trabalho é a caridade e assistência emocional, seja espiritual ou mental ou física, atuando nas questões alimentares e sociais dos assistidos. E coautora do livro O que a Vida Ensina, Compartilha-se, volume 2. Seja muito bem-vinda, Dani Fátio, ao Compartilha Cast novamente. Uma honra te receber aqui. Muito obrigada, Pri, muito obrigada, Vi. Obrigada, Vivian, pela oportunidade de mais uma vez estar nesse canal que leva tantas boas mensagens e tanto conteúdo rico para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada. E mais uma vez vamos contar com a sua contribuição aqui no Compartilha Cast. Eu que agradeço a oportunidade. Sim, e eu já quero começar, Dani, te perguntando como que você teve a ideia de escrever no Compartilha, né? Por que você quis falar sobre esse tema? Quero que você nos... não fale, não resume nada do livro, porque quem quiser saber mais sobre o capítulo tem que comprar. Mas eu queria saber como foi essa ideia de escrever, né? E principalmente sobre esse tema. É bem legal contar essa história, porque assim, no livro eu falo sobre a minha história com o meu pai, né? Faleceu já tem alguns anos. E o livro, ele surgiu um pouco antes, ele surgiu de uma palestra. Então, depois que o meu pai faleceu, todo o processo, né, de oncologia que nós passamos rapidamente, eu fiz... Algumas pessoas me perguntavam como que eu lidava com o luto. Porque eu não estava triste, eu não estava chorando, eu não entrei numa depressão, e aqui não cabe dizer se está certo ou se está errado, tá? Estou dizendo eu, Daniela, como eu reagi. Eu segui a minha vida com muito amor, porque meu pai me ensinou a ter muito amor, né? Então, eu consegui transmutar toda e qualquer dor. E aí, conversando com algumas pessoas, me chamaram para fazer uma palestra para um grupo de pessoas, para falar sobre luto e perda de pessoas amadas. E eu topei. E a pessoa falou assim, Dani, compartilha. Não tinha nem compartilha, nem livro, nem o podcast. E a pessoa falou assim para mim, compartilha isso que você vivenciou, porque pode fazer a diferença na vida de alguém. E eu achei que aquilo era muito natural para mim, eu não estava fazendo nada de extraordinário, mas aquilo me tocou. E eu fiz essa palestra, tinham acho que umas 30 pessoas nessa palestra, e eu falei sobre toda essa situação, de como eu vivenciei o luto com meu pai. Ao término da palestra, uma menina, uns 25 anos mais ou menos, me chamou e falou, você mudou a minha vida, eu acabei de perder meu pai e agora eu tô vendo um outro sentido para a perda dele. Diante disso, algumas coisas aconteceram e eu recebi o convite dos responsáveis pelo livro, né, pela Vivian, e para falar que ela também conhecia a minha história, ela também participou de alguns pontos comigo, então ela vivenciou, ela pôde ver que aquilo não era
Mas eu não estava só dizendo da boca para fora, eu realmente vivenciei ele daquela forma. E ela me convidou para escrever um capítulo do livro, não necessariamente sobre qual tema, e eu falei, poxa, por que não falar sobre essa história do meu pai? E aí eu consegui fazer a palestra e consegui escrever o livro, e hoje estou aqui falando no Compartilha. Então, surgiu dessa experiência que eu tive, por que não dividir com as pessoas uma experiência que, apesar de ter sido a morte do meu pai, é uma experiência bonita, que fala sobre amor. E é muito gostoso, né, ouvir isso de você, porque esse é o nosso real propósito, né? Desde o livro, compartilhar histórias reais de pessoas reais para que outras pessoas possam se inspirar e como essa moça que esteve na palestra, né, ter sido tocada e poder fazer essa virada de chave. E esse é o propósito de todas as pessoas que escreveram, né, no livro. Sim. E aqui não foge do que a gente faz no Compartilha, né, no podcast, que é justamente que você que está nos assistindo, nos ouvindo, né, possa receber isso de uma forma e poder enxergar e falar, poxa, eu não estava pensando dessa forma, né, porque é muito desafiador a gente que já passou pelo luto encarar esse processo e ainda mais da forma que você encarou. Eu já li e eu tive que ler em etapas e eu até sugiro você, quando for ler o livro, já deixa um lençol do lado, porque é uma história muito, muito emocionante. Então, não basta só ter lá um lencinho, tem que ter o lençol. É muito gostoso ouvir esse feedback do livro, porque é aquilo que eu sinto mesmo, sabe? E eu passei por diversas perdas, não minha, mas da época de hospital, né? Então, eu vi muitas pessoas morrendo, eu vi muitos entes queridos, porque quando a gente está na área da saúde, eu parto do princípio que aquela pessoa, aquele paciente, é um amor, é uma vida de alguém. Então, eu faço o meu trabalho com todo o amor, porque é o amor de alguém que está ali. Então, eu falava sobre o luto, eu falava sobre isso, mas nunca tinha vivenciado de forma tão grande. E quando eu passei, eu falei, puxa, realmente eu sinto isso, eu realmente não estou falando da boca para fora. A gente tem que realmente enxergar o amor na morte, porque ela continua, né? Independente, aqui não é uma questão religiosa, espiritual, continua o amor que a gente tem, vai continuar. Porque foi uma história. Foi uma história, você sim. não simplesmente enterra o crema ou deixa para lá, não. Você continua. E fica aquele sentimento de gratidão, né? De pelo gratidão. que você pôde viver com aquela pessoa do seu lado, por aquele Exato. tempo que Deus permitiu, né? Claro, eu acho que é exatamente acho que esse é o caminho, né? Que a gente enxerga. Eu tive uma pequena passagem sobre o luto também na minha história, né? Com o meu pai. E eu tive essa sensação também, sabe? Para atravessar o luto, eu acho que a gente tem que olhar as coisas boas, né? Sim. Que a gente pôde viver, que a gente teve oportunidade, né? E agradecer por esse tempo que o cara lá de cima decidiu, né? Exato. Então, eu acho que isso é muito legal. E dentro da sua passagem no capítulo, Dan, você menciona justamente isso, né? A relação da morte com o amor e com a vida, né? E dentro dessa perspectiva, como que você imagina que isso pode impactar na vida das pessoas, né? Na nossa existência como um todo? Eu acho que, assim, isso me fez refletir, não só, né? Na época de profissional de saúde, eu ainda sou, mas assim, de linha de frente. Você pensa, valoriza muito mais a sua vida, claro, porque você vê várias histórias ali, mas você pensa assim, como a gente deixa para depois algumas coisas. Então, se alguém morre, você vai correndo no velório, você atravessa a cidade para chegar no velório para dar um abraço no ente querido. Se a pessoa te liga para comer uma pizza, você vai falar assim, puta, tem um trânsito, não vou hoje não. Então, a gente perde oportunidades na vida, e isso eu estou falando uma coisa muito simples, né? Sim. A gente perde oportunidades na vida porque a gente acha que vai dar tempo, porque a gente acha que amanhã a gente faz. E a gente não está preparado para a morte, sendo que ela é a única certeza da vida. Então, a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente não sabe se todo mundo vai viver. Porque qual a qualidade de vida que a gente tem hoje? Como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo na minha plenitude? Então, adianta eu ficar uma vida inteira vivendo, remoendo mágoa, remoendo raivas e outros sentimentos, não trabalhando ele? Eu estou morrendo em vida. Por que eu vou esperar uma cama para eu reviver e melhorar? Para que eu vou esperar um luto de alguém que eu amo para eu poder trabalhar os sentimentos? Por que não ir trabalhando nisso? Por que não me permitir e me abrir para entender e clarear isso? Não esperar que, de repente, alguém morra para eu dizer que eu amo. Né? E aí, quando eu falo amo, hoje o amor está muito banalizado, né? Todo mundo, eu te amo, faz coraçãozinho.
mas vamos amar as pessoas mesmo, de verdade, né? Vamos acordar e vamos agradecer pela nossa vida, claro, uns com mais, outros com menos, mas vamos agradecer pelo que a gente tem e não vamos desperdiçar as oportunidades que a gente tem. E isso foi muito importante para mim durante todo esse processo. E meu pai me ensinou muito isso, né? No livro eu conto algumas histórias. Meu pai me ensinou muito sobre o amor. E eu não estou falando só do amor de pai, filho, da relação familiar. O amor com os amigos. O velório do meu pai, ali eu vi que a minha família era muito maior. Porque tinham pessoas que estavam... Assim, eu tive que consolar algumas pessoas de tanto que eles estavam sentindo pelo papai. Então, não vamos deixar, né? Não vamos esperar um luto. Não vamos esperar a pessoa morrer. E não vamos morrer antes da hora. A gente tem uma vida tão bonita, independente dos nossos problemas, né? Mesmo as pessoas com mais dificuldades, até mesmo físicas, a gente aprende tanto com elas. Por que a gente espera morrer? Por que a gente não vive? Vamos ter coragem de viver. Vamos ter coragem de enfrentar os nossos medos, de mudar aquilo que não está legal. Puxa, isso não está legal. Eu vou mudar. Eu vou melhorar. Não preciso estar doente. Vamos transmutar isso. A ideia, né? É bem desafiador, né? A gente poder entender de verdade isso, porque eu sei que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, elas estão passando por algum desafio nesse momento. E ressignificar isso precisa, muitas vezes, as pessoas não conseguem sozinhas, né? Então, como você disse, não deixa para depois, né? Sim. Vamos viver e não apenas sobreviver. Eu também passei por um processo de luto, as pessoas que me acompanham sabem, as pessoas que já leram os meus livros também acompanharam, né? Que foi o processo com a minha mãe. E eu só pude entender o amor durante esse processo. E assim, hoje eu não lamento por ter acontecido dessa forma, pelo contrário, eu sou muito grata mesmo tendo acontecido o processo durante toda a enfermidade da minha mãe, mas eu lamento por eu não ter descoberto isso antes, né? Por eu não ter amadurecido o suficiente para ter vivido mais oportunidades e vivido mais no amor. Né? Então, assim, eu sei que você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, deve estar passando por algum desafio, não só com você, mas às vezes com alguém. Ressignifique isso. Se você não consegue sozinho, vá procurar ajuda. Talvez lendo o nosso livro, talvez lendo outros livros, talvez indo num profissional que possa te orientar, mas que essa história, tanto, né, que a Dani está contando, quanto a minha, até da Pri, possa fazer essa grande diferença, né, Dani? Acho que você deu a palavra certa, ressignificar, porque todo mundo já viveu algum luto, né? Assim, ainda mais nós mais experientes, que já vivemos um pouco mais, né? Que já temos aí uns 18 anos nas costas. Depois que você faz 20, fica 21, a gente tem, né? Mas eu acho que a grande diferença é ressignificar. Então, tá bom, eu já vivi um luto. Como você viveu esse luto, né? Transforma esse luto em amor. Usa aquele amor que você tinha por aquela pessoa que morreu, e que é um ente querido, um parente, um amigo, e transforma ele. Eu acho que a grande sacada é essa, é ressignificar o luto, né? Porque todos nós passamos ou passaríamos por algum tipo de luto. E eu sempre falo, né, nas minhas redes e até para todos os amigos próximos, para a gente agradecer mais, né, fazer a graça descer em vez de reclamar, clamar mais daquilo que a gente não gosta. Exato. Que eu acho que isso também ajuda bastante. E falando, né, sobre o luto com o seu pai, né, o processo que ele viveu, que foi muito rápido, né, e para você que trabalha na área da saúde, ter recebido o diagnóstico, como que foi, né? Ainda mais por ser na parte da oncologia onde você trabalhava, como que foi viver isso e como que você ressignificou esse processo? Foi, eu não sei uma gramática que defina, talvez vou explicar aqui e a gente consiga juntas encontrar alguma palavra. Mas foi bem difícil e, ao mesmo tempo, foi muito importante, porque eu não tive um médico que falou, seu pai está com câncer. Eu dei o diagnóstico de câncer. Eu não sou médica, sou farmacêutica, mas eu trabalhava com oncologia.
Então, meu pai fez alguns exames, a gente achava que era um problema de coluna, não tinha nenhuma suspeita oncológica. E eu estava aguardando um laudo de ressonância. E quando a gente é da área da saúde, todo mundo pede para a gente dar uma olhadinha nos exames, né? Eu estava vendo os exames dos pacientes que eu estava trabalhando, para ver quem ia fazer quimioterapia, quem não ia. Falei, eu vou dar uma olhada no exame do meu pai, que deve ter ficado pronto no laboratório. Quando eu abri, parecia um laudo de um paciente que eu estava vendo. Eu liguei, falei, não pode ser do meu pai. E aí eu vi todas as lesões secundárias. E aí eu peguei aquele laudo e mostrei para minha gerente e falei assim na hora, olha esse laudo aqui. Ela falou, nossa, esse paciente... Aí eu falei, pois é, meu pai. Aí ficou... Sim, assim. Igual a gente tá, esse silêncio, né? E aí eu já, né, sempre muito prática, falei, não, eu preciso achar um hospital, ele não tinha convênio, e já queria resolver o problema da minha vida ali. E, de repente, eu desmoronei. Então, assim, eu trabalhava num andar, eu já fui no andar de cima para ver com uns amigos que trabalhavam em hospital, tal. Essa gerente, que é minha amiga particular, né, ela já foi atrás de mim, porque ela sabia que em algum momento isso ia acontecer, e eu desabei. Porque ali eu tive certeza que o meu pai estava com um processo sério. E aqui não é falta de fé, que tem uma diferença muito grande, né? Eu sou muito da ciência, mas eu também tenho a minha espiritualidade. Mas eu tinha certeza que ele tinha pouco tempo de vida. Porque eu lidava com aquilo todo dia. Era um laudo de um paciente. Era como se eu tivesse aberto o laudo de um paciente que eu recém estava olhando. E aí eu olhei para ela e falei assim, o que eu vou fazer pelo meu pai? Não tenho o que fazer. Então, eu acho que ali eu chorei tanto naquele momento, mas tanto. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida quanto naquele momento. Ali eu consegui colocar para fora. E ali eu comecei a entender o que era. Recém nós tínhamos perdido o vovô, por câncer também. Tinha nem 9, 10 meses, alguma coisa assim. Então aquela história era muito viva na minha família, independente do meu trabalho. E eu sempre fui a pessoa que correu com tudo. Eu chorei tanto que essa minha amiga virou para mim e fez assim, Daniela, aqui você é a Dani, filha do Dário. Você não é a Dani da oncologia. Se permita ser filha. E aí eu me permiti. Então, eu não precisava ser a profissional de saúde naquele momento. Eu era só a filha de um paciente que estava numa fase terminal. Então, foi muito dolorido. Talvez o meu luto tenha se iniciado ali. E aí, ao mesmo tempo, depois que eu chorei tanto e me acalmei, falei, bom, agora eu preciso seguir. E em nenhum momento eu tirei a esperança da minha mãe, ou do meu irmão, ou dos familiares, ou dos amigos. Eu não alimentava esperança. Mas eu também não tirei, porque não era justo. Eu sou profissional de saúde. Eu sabia o que ia acontecer, mais uma vez, sem falar de fé, de ciência. Então, para mim, foi duplamente difícil chegar em casa e não poder falar. Mas nós tínhamos consulta no dia seguinte com o médico. Então, eu meio que pensei, amanhã o médico vai falar. E aí eu levei ele ao médico, minha mãe foi junto, né? Nós fomos todos nós. E eu já comecei falando com o médico assim, eu abri o exame, né? Não sou da área de ortopedia, porque a gente estava tratando com ortopedista, mas eu já abri, dei uma olhadinha, eu trabalho em oncologia. Quando eu falei isso, ele abriu o laudo, ele já identificou que eu sabia que eu não tinha dito. Aí ele explicou, falou que ia precisar passar por um oncologista, tal, saiu os meus pais da sala e ele me chamou. E ele falou assim para mim, você sabe que seu pai tem 2 meses de vida, né? E eu falei para ele, se ele tiver 2, se ele não tiver 1 mês. Dali, uns 35 dias, meu pai faleceu. Então, eu acho que o luto eu comecei a vivenciar na hora que eu abri aquele computador. Aquele dia no hospital que você estava... Né? Exato. E o fato de eu trabalhar bem o luto e ter todo o amor, toda essa situação que nós estamos falando, não me faz ter... não quer dizer que eu não tenha saudades. Claro. Ou que hoje, quando alguém me pede para ver uma ressonância, uma tomografia de coluna, na hora que eu abro, me dá um gelo. Sempre. Sempre que algum amigo ou alguém me fala, Dani, dá uma olhadinha nessa tomografia de coluna, ou nessa ressonância de coluna, sempre que eu vou abrir, me dá um... Então, eu acho que também é importante dividir isso, porque você aceitar e trabalhar a morte e o amor, não significa que você não vai sentir saudade, ou que você não vai ter os seus traumas a ser trabalhados. É só você transmutar, é você tirar a sua dor por algo maior, que é o amor. Então, foi mais ou menos esse o processo quando eu descobri. E aí a gente seguiu com todos os trâmites dos hospitais. Ele não tinha um diagnóstico fechado, foi tudo muito rápido, mas eu falo que no fim deu tudo certo, porque ele não ia conseguir ficar muito tempo e eu não ia querer ver o meu pai em condições, né?
não, vamos assim dizer. Sim, é buscando conforto mesmo. Buscando conforto. Ele pra sempre me ele, disse né? isso. Ele falou, eu só não quero sentir dor, filha. Claro. Ele falava isso pra mim. Então, eu não quero sentir dor. Então, foi a partir dali e eu sempre resolvendo as coisas. Talvez eu pudesse ter dividido. Meu irmão foi muito parceiro comigo, mas eu fiquei com a carga muito maior. Né? Porque eu também queria poupar ele. Hoje eu penso, talvez pudesse dividir algumas coisas. A gente aprende também. Lógico. Então, claro, tive uma rede de suporte, sim. Mas para minha mãe e para o meu irmão, eu tinha que ser forte. Eu não tinha outra opção. Sim. Mas o meu irmão foi muito parceiro também, apesar de com todo o sofrimento dele. Mas eu não podia, em nenhum momento, tirar a esperança deles de que, não, vai passar, o papai vai melhorar, ele vai fazer uma quimio, vai fazer uma rádio. Eu sabia que não ia. Mas também eu não tinha direito. A gente não tem o direito de tirar a esperança de ninguém, né? Sim. É porque você já tinha a experiência e já vivia mais isso, mas é diferente quando você está próximo de pessoas e que você sabe que... E é muito importante isso que você está falando, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar o outro e ajudar o outro poupando ele de algumas situações, mas você fez o que te cabia naquele momento e ajudando eles a continuar na fé, né? Porque eles não precisavam entender da forma que você entendia, né? Exatamente. Não precisavam entender tecnicamente o que estava acontecendo. Eu não alimentei esperanças, mas também não tirei, sabe? E acho que algo bem bacana de dividir com vocês foi o que a médica paliativista falou para mim. Ela falou, Daniela, o que você gostaria de ter feito com seu pai que você não teve tempo? E eu parei e pensei, fiz tudo. Fiz tudo com meu pai. Tudo que eu queria, sabe? A gente fez, nós éramos muito parceiros, muito amigos. Ele era o meu melhor amigo. E eu fiz tudo com ele. E aquilo me tocou de forma tão grande que eu falei, gente, olha que lindo. Tudo bem, meu pai tá morrendo. Mas eu aproveitei ele. Teve qualidade, né? Teve qualidade. Eu fiz tudo por ele, sabe? E ele por mim. E nós fizemos tudo que nós queríamos juntos. Então, esses são os motivos que me fizeram escrever ou palestrar. Às vezes a gente chega nesse final de vida, você não teve tempo de fazer com as pessoas que você ama alguma coisa, né? Então, tem alguns escritores famosos que falam sobre isso, sobre os 5 maiores arrependimentos da vida de uma pessoa, não ter tido tempo de fazer algumas coisas com quem eu amo, ou não ter tido coragem de resolver a minha vida, de tomar decisões. E ali eu estava em paz. Meu pai ainda não tinha desencarnado, ele não tinha falecido, e eu estava em paz, porque eu tinha feito tudo. Não por ele só de saúde, mas como filha e como amigos que nós éramos. Então, acho que você sabe que isso, Dani, para mim foi exatamente no processo da minha mãe. A doença dela durou 4 anos, né? E durante todo o processo eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E quando ela faleceu, né? Eu passei por esse processo de estar em paz, porque eu fiz tudo o que eu pude fazer. Lógico, eu poderia ter feito muito mais, mas eu não sabia mais o que fazer. Então, o que eu sabia fazer, eu fiz e vivi os últimos 4 anos com ela da forma que eu também sabia fazer. E hoje eu tenho a minha consciência total e plena, e acho que por isso que eu vivo no amor e vivo no meu propósito, porque foi ela que me ensinou todo esse processo. Infelizmente, foi dessa forma trágica, no meu caso, diferente da sua. Mas assim, não tão diferente, né? Porque no final, né, no processo do seu pai. Mas isso que você fala, e acho que foi isso que você tinha até falado na sua outra fala, né? De poder viver mais. Viver mais. Né? Então, assim, faça o que tiver ao seu alcance e faça o que você sabe fazer. Não se cobre mais do que você não consegue. Sim. Né? Porque eu acho que isso acaba sendo muito importante. Viva, né? Não espere a morte chegar. E um gatilho importante, com base nisso que você falou, em relação à sua paz, né? Você estava em paz quando seu pai, né, você sabia do estado clínico dele. Eu acho que quando as coisas acontecem e depois que acontecem, a gente se mantém com essa serenidade, né? E consegue atravessar o luto com mais amor no coração, se alimentando dessa paz, né? Comigo foi muito parecido. Meu pai, ele também deixou a gente, mas foi muito repentino. Na verdade, ninguém esperava. Ele sofria muito, muito de saúde, com um problema de DPOC. E, por incrível que pareça, ele não morreu por conta do problema dele, crônico. Ele morreu por questão do rim, né? Por questões medicamentosas. Né? Então, infelizmente, o rim dele faliu e ele
né, veio a óbito e eu estava com ele no hospital. Então foi uma situação assim, para mim, muito traumática, porque estava naquele momento que aconteceu, né? Mas eu agradeço até por aquele momento, porque ali naquele momento ele pôde me dar um abraço antes de ir, né? Apertar minha mão e me dar o meu o último beijo, né? Então, para mim foi um momento assim difícil, mas que traz para mim toda a paz e o amor que ele era, porque ele era uma pessoa assim alegre, feliz, levava a vida assim leve, não era uma pessoa assim, sempre ele tinha um conselho bom para alguém, né? Então meu pai era uma pessoa muito querida mesmo, é o que você falou assim, parecido com seu pai, assim, o velório cheio, pessoas, né, sofrendo bastante pela perda dele, né? Então e o que me traz bastante conforto é a paz, essa paz que eu acho que renova e ressignifica, como você fala, né? Ressignifica a nossa vida e faz a gente olhar principalmente para o nosso tempo aqui, né? De observar que ele é muito valioso, né? E recentemente, infelizmente, eu perdi minha sogra, muito jovem, com 65 anos. E também uma situação bem difícil para a gente, né? Para toda a família. E quando a gente olha para essa situação, você fala, poxa, será que eu quero trabalhar tanto? Será que eu quero eu preciso me permitir, eu preciso viver, preciso estar mais próximo de quem eu amo, né? Para que a gente possa ter esse tempo de qualidade, né? Para que a gente possa ter essa sensação de paz na hora da perda, né? Ou na hora que a gente entende que o nosso tempo está acabando, né? Eu acho que isso faz todo sentido, né? Se sente bem, né? Se sente bem, e exatamente. Acho que é muito mais um apego que nós temos. Lógico, tem o amor, tudo. Sim. Porque quando uma pessoa viaja, né? E hoje a gente tem o WhatsApp, tem tudo mais. Mas, por exemplo, antigamente as pessoas iam morar longe, né? 20 anos, ter uma irmã longe. Você não tinha um telefone. Sim. Você não estava com a pessoa ali fisicamente, mas você sabe que ela existe. Sim. O amor tá ali. Lógico, é diferente de uma morte, eu concordo. Mas a morte é isso. Sim. Você só não tem um telefone porque as operadoras ainda não chegaram na nuvem. ainda, né? Mas o amor, a conexão, ela não acaba na morte. Acaba. E aí independe da sua religião. Porque o amor, ele não é uma religião, é o amor. Né? E ele vive dentro de nós. Cada um vai encontrar da sua forma. Mas ele vive dentro. Então, sempre que eu tenho algumas coisas assim, eu fecho o olho, eu sinto meu pai comigo. Meu pai, todo dia 20 de janeiro, que é dia do farmacêutico, ele me ligava, onde eu estivesse, ele... Todo dia 20 de janeiro, a primeira pessoa que me vem à mente é ele. Eu tenho certeza que ele que vem lá e fala, feliz dia do farmacêutico. Eu não tenho dúvidas sobre isso, sabe? E eu acho que faz total sentido para a nossa vida, é aproveitar. E você falou uma coisa muito bacana, o tempo, né? Entre a vida e a morte, a única coisa que a gente tem é o tempo. A gente tem que aproveitar bem ele. Exato. Como que a gente está usando o nosso tempo? A gente tá usando o nosso Será tempo? que a gente fica o tempo todo vendo a vida dos outros passando nessas telinhas? Ou a gente está vivendo de verdade, né? Exatamente, exato. E nesse processo todo de ressignificado, né, que você deu para sua vida, que dicas você daria para quem está assistindo a gente, ouvindo, né? Como que essas pessoas poderiam, assim, com poucas atitudes, como que elas poderiam mudar isso na vida delas, assim, em perceber, né? Eu acho que... eu acho não, né? Quem fala eu acho nunca sabe, né? Mas eu entendo que o primeiro passo é se entender. Entender do que você gosta, entender quem é a Daniela. E entender também aquele próximo, que ele é um ser humano com erros, com defeitos, com qualidades. Então, aproveitar mais, sem fazer pré-julgamento sobre o outro, sem tentar sempre ter razão em tudo. Porque a gente tem isso, né? Nós temos um orgulho e uma vaidade, assim, absurda. Então, o nosso é sempre certo. E eu digo por mim também, não estou aqui falando só apontando. Mas por que não entender o tempo do outro também? E por que não entender que o amor, ele pode ser no dia a dia? Ele não precisa ser no seu aniversário. Eu não preciso te dar um abraço no seu aniversário. Daqui 2 meses é aniversário da Pri, eu vou dar um abraço nela. Não, eu vou agora dar um abraço nela. Né? Aproveitar as pequenas riquezas do dia a dia para que a gente possa transmutar tudo aquilo que não nos faz bem e verdadeiramente deixar fluir para que o amor realmente entre no nosso coração. Acho que não é um conselho, eu acho que é a forma como eu encontrei para me sentir em paz. E isso eu levo realmente para minha vida, tá? Não é só no livro, não é só aqui, não é só na palestra. Eu procuro fazer isso no meu dia a dia. Tem horas que escapa? Obviamente, tem horas que escapa, né? Então, quando o papai morreu,
Eu pensava, não, agora eu vou fazer tudo, vou ver isso, vou ver aquilo. Eu tinha uma afilhada que morava no Rio de Janeiro, era aniversário dela, eu falei, vou pegar um avião e vou. Gente, ninguém vai todo dia para qualquer lugar, a gente entende. E tem pessoas no seu dia a dia que você não consegue ver. Tem uma amiga que desde que eu voltei da Austrália, eu não consegui ver ainda, já faz 5 anos. Então, assim, eu tô falando tudo isso, mas eu também continuo trabalhando, praticando, né? Então, não é assim, a Dani tá falando, é muito fácil. Ela escreveu o livro, tá falando aqui com as meninas e palestrou. Não, é difícil no dia a dia. É uma batalha. É uma batalha, mas a gente tem que... É uma batalha. É um processo. É um processo. Eu acho que não é nenhuma batalha. E é um processo, ou melhor, é um investimento que a gente faz em nós. Sim. Né? Sim. Para nós e para quem está conosco. Vencendo essas pequenas brigas internas que a gente tem. Então né? faça, né? E encare a morte, eu acho, como uma vida. Né? Nós, aqui, os ocidentais, nós temos muito essa tendência de encarar a morte como algo ruim. Mas ela não é, né? Ela é o fim de um processo, mas é o início de outro. E se você levar isso para todas as religiões, ela tem uma continuidade. Seja você encontrar com Jesus, seja você ter uma outra vida, seja você... Não importa qual é a sua religião. Todas as religiões, ela tem um objetivo para a morte. Então, dentro da sua, busque esse conforto. Se você ama tanto alguém, ela encontrou a paz. Por que você vai sofrer? Ele te ensinou amor. Né? Então... quando meu pai faleceu, uma semana depois era o Natal. E meu pai amava Natal. Amava. Meu pai amava festa com família. Ele e minha mãe, a gente tinha sempre a casa cheia. E era uma semana e ia ser o Natal. A missa de 7º dia dele foi um dia depois do Natal. E a gente falou, vai fazer Natal esse ano? Eu falei, vamos fazer Natal, vamos fazer amigo secreto. E quem tirar o papai vai ter que levar lá no céu alguma coisa pra ele. Não, outro muito Exato. Então, assim, fizemos. Por quê? Porque ele gostava. Então, não é justo nem com ele também enterrar algo que ele nos ensinou uma vida inteira. E ele sempre falou, cultivem o amor. Foi o que ele nos deixou de mais bonito e eu acho que de mais rico em toda a minha vida, entendeu? E eu acho que o amor, ele precisa ser cultivado mesmo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É muita intolerância, muita briga, é muita situação onde as pessoas não estão... mas se permitindo assim, amar, sabe? Se permitindo amar e só querendo ter a razão. Gente, não dá mais para ter razão. A gente realmente tem que entender que o outro também tem, porque a gente tem, né? Defeitos, tem suas limitações. Então a gente tem que procurar, então, olhar mais tudo com amor, porque o nosso mundo está muito intolerante. Eu acho que a gente tem que fazer essa grande diferença e tem que partir da gente. E assim, respirar, tem que respeitar o outro, sabe? Cuidar desse processo. E assim, eu acho que até mais do que a gente falar de amor para o outro, a gente tem que falar de amor para a gente mesmo. Se amar, ter o amor próprio, se amar, entender esse processo. E eu sempre falo, gente, se você não consegue sozinho, pede ajuda. Isso é muito importante. Porque se você não se ama, você não sabe amar o próximo. Você tem um apego, né? Você faz dele uma muleta. Porque quando a gente se ama, a gente só consegue doar aquilo que tem. Sim. Né? Isso aí Não é clichê, não é clichê, é ciência. A gente só doa aquilo que tem, você só transmite uma energia se você tem, você só doa um livro se você tem. O amor é assim, você só doa amor se você tem amor. Sim. Né? E você pode conquistar ele ao longo da sua vida. Então, não foi o meu caso, mas a gente sabe de infâncias que foram mais difíceis. Mas se você se amar e você trabalhar, buscar ajuda de pessoas que saibam, né, te ajudar nisso, você vem florescer o seu amor e você doa, e você contribui. Você passa para os seus filhos, você passa para os seus sobrinhos, você passa para a sua comunidade, você passa no Compartilha Cast, você passa onde você tiver a oportunidade, você passa para o porteiro quando você fala bom dia. Exato. Então, não adianta eu vir aqui falar bonito sobre amor e virar e falar nem dar bom dia para quem está comigo no dia a dia. Exato. E isso é o meu dia a dia mesmo, sabe? Quem me conhece sabe disso. E para mim faz todo sentido. Sensacional, Dani. E a gente já está chegando no final. Eu sei.
adorei. Tá muito gostoso esse papo, né? Mesmo a gente falando de luto, mas a gente tá falando de amor e tá tão gostoso isso. A gente aprender, né, mais um pouco com a outra, porque sim, todo dia é cultivando, alimentando, né? E como você falou do Natal, que seu pai gostava do Natal e que aconteceu todo esse processo, e esse episódio, né, tá indo justamente uns dias antes do Natal. Eu queria que você pudesse compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo algo que faça realmente total diferença, principalmente já que a gente está em clima de Natal. Eu sou suspeita porque eu amo o Natal, né? Eu ainda faço cartinha para o Papai Noel. Então, talvez seria... Viva o Natal todos os dias. Porque no Natal todo mundo fica fraterno, né? A gente fica com aquele amor que chega a sair pelos olhos. E vamos vivenciar o Natal todos os dias, não dar o presente todos os dias, mas viver esse espírito natalino todos os dias. E talvez... viver presente. Presente e não dar presente, né? Estar com o Papai Noel todo ano e fazendo um link com tudo que nós dissemos, eu acho que se pudesse dizer alguma coisa aqui para deixar de recado, seria: o medo da morte, ele não pode ser maior do que a alegria de viver, do que a alegria do amor. Ele não pode. A gente tem que transportar isso, tem que transpassar. Então, acho que é uma frase que sempre vem na minha cabeça: o medo da morte, ele não pode ser maior do que o amor e a alegria pela vida. Nós precisamos cultivar isso no nosso dia a dia. Resgatar, né? A alegria. O Natal faz um pouco disso, né? Porque a gente acaba meio que numa festa, trazendo todas essas boas emoções. Então, tem todo um link, todo um sentido, mas vamos vivenciar o amor todos os dias na nossa vida. Que história, Dan. Obrigada pela sua super contribuição aqui no Compartilha mais uma vez. Né? Eu vou abrir espaço para você deixar seus contatos aqui para o pessoal te acompanhar aí nas redes. Eu tenho um Instagram, um livro, todo mundo aqui, por favor. Meu Instagram é @daninhafátio. Quem quiser, tá super disponível. Sou terapeuta floral também. Então, acho que o propósito da vida, assim como o de vocês, é o meu também. Compartilhar o nosso conhecimento, unir pessoas com o mesmo propósito, linkar as pessoas e ajudar eu a ser uma pessoa melhor. E aí eu consigo fazer com um mundo melhor. E por que não compartilhar o que eu aprendi com as pessoas que queiram também? Porque a gente tem que querer melhorar. Com certeza. Sensacional. Dani, muito obrigada. Muito obrigada. Mais uma vez. Quem ainda não assistiu o outro episódio que ela esteve, ela fala sobre Setembro Amarelo. Então, volta lá, pode assistir. A gente vai deixar aqui, né, do ladinho, o link para você poder assistir, né, que a vida é a melhor escolha, que a gente tem que falar disso o ano todo, né? Muito obrigada, Dani, por você estar aqui de novo conosco. Pri, mais uma vez, muito obrigada por mais um episódio, né? A gente está quase aí encerrando o ano. Já. Queria muito agradecer você, né, que esteve conosco esse tempo todo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, dá seu like, compartilha para que outras pessoas possam viver mais no amor, como a gente vem falando, como a gente falou, né, no episódio inteiro. E muito obrigada por você estar aqui e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.